Olá, eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um momento com a palavra. É um prazer estarmos aqui e poder compartilhar um pouco do que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, compartilhar com o seu coração. É uma bênção podermos meditar e extrairmos da palavra de Deus lições tão valiosas, tão importantes para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre o tema Uma Fé que Mexe com o Coração de Jesus. Mas antes, gostaria de agradecer a você que já é inscrito no nosso canal e tem caminhado conosco até aqui, tem compartilhado as nossas mensagens com outras pessoas. E para você que ainda não é inscrito, tem visitado o nosso canal, tem gostado do conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né, com pessoas próximas de você, nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos sociais, suas redes sociais. Compartilhe as mensagens para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus e assim serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. O texto para nossa reflexão está em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28, que ele fala da história de uma mulher, Mateus capítulo 15, 21 a 28, a história de uma mulher cananeia que teve um encontro com Jesus e em conversas, né, argumentou com o Senhor e conseguiu algo que é muito difícil, né? Que é argumentar de forma contundente com Jesus Cristo e conseguir alcançar o coração dele com os argumentos, né? Com as expressões certas, com as palavras certas, né? É muito interessante esse diálogo, essa conversa de Jesus com esta mulher cananeia e nos leva a refletir, né, sobre essa fé que ela tinha, que ela possuía, né, uma fé que foi capaz de mexer com o coração de Jesus. E essa fé não foi baseada apenas em argumentos, né, mas por algumas situações que realmente chama a atenção do Senhor Jesus. Então, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 21 a 28, é onde acontece essa história, né, de uma mulher que possuía uma filha, né, tinha uma filha e essa filha não estava bem, né, o texto diz até que ela estava muito mal, porque ela estava endemoniada e era uma esperança, né, que pairava sobre o coração dessa mulher quando ela encontra com Jesus. O texto diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava, né? Ela começou a clamar pelo Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, né? Uma história um pouco semelhante à do cego Bartimeu, que também clama por Jesus Cristo, usando esse título, né? Jesus, filho de Davi, a descendência de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus não deu atenção a ela naquele momento que ela estava gritando, pedindo por ajuda. É lógico que foi intencional, ele fez isso com uma intenção de provocar nela algumas reações, algumas ações sobre as quais nós vamos meditar nesse momento. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é certo pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, né, dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer.
e desde aquele momento a filha dela ficou curada. Essa mulher vai apresentar algumas características de fé importantíssimas aqui, que mexe com o coração de Jesus. Jesus desafia esta mulher, de uma certa forma até humilha ela publicamente, dizendo que ele não veio, né, nesse momento, ele não veio para aqueles que não eram descendentes, né, do povo de Deus, mas nem isso impede. As palavras de Jesus, as ações, né, de Jesus Cristo, inibidoras, não foram capazes de provocar naquela mulher uma desesperança ou uma incapacidade de continuar insistindo naquilo que ela precisava, de fato precisava, que era um milagre para a sua filha. Ela declara diante do Senhor Jesus que a sua filha estava terrivelmente endemoniada, né? O quadro de possessão demoníaca da filha desta mulher era terrível, era um quadro caótico, e ela paga o preço da humilhação para estar diante do Senhor. Então, diante desse texto, nós vamos entender algumas posturas de fé que pode mexer com o coração de Jesus. E nós vamos meditar rapidamente, né, sobre isso. E a primeira postura é entendermos que essa fé não se baseia em conhecimentos particulares, ou seja, a mulher não usa argumentos, né, baseados em conhecimentos religiosos, né? Ela não usa a estratégia que muitas pessoas hoje usam, né, de usar o pensamento religioso ou as práticas religiosas para tentar convencer Jesus a fazer alguma coisa, para tentar levar Jesus a fazer alguma coisa. Como se algumas práticas religiosas nossas, algumas ações, até aquelas que nós consideramos espirituais, são ações que levam Jesus a agir, porque nós o forçamos a agir através dessas práticas, sejam elas quais forem. Jesus não é movido por práticas religiosas. Jesus é movido por coração contrito, um coração que submete à autoridade dele, ao poder, a uma vida que reconhece que só ele é capaz de exercer misericórdia, transformação, de mudar uma situação de uma vida, e não por práticas, né, religiosas. Então, essa fé ela não se baseia em conhecimentos particulares ou pessoais que nós podemos ter a respeito de conceitos religiosos. E nós vamos entender também que essa fé, ela não apela para condições emocionais. A mulher não lamenta diante de Jesus, né, apelando para o seu sofrimento. Ou seja, não são lágrimas derramadas, prantos, clamores, né, que vai mexer com o coração de Jesus, mas as verdadeiras necessidades. E a base da fé desta mulher diante do Senhor é justamente essa. Ela apresenta uma realidade espiritual, né, diante de Jesus Cristo. Ela vai falar isso aqui para ele: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não está clamando por coisas materiais, por situações que vai trazê-la felicidade, por conquistas, por preencher espaços na sua vida, que sejam emocionais, que sejam de conquistas. Ela está dizendo: a minha filha está possessa, a minha filha está dominada por espíritos malignos. Nós precisamos de uma libertação espiritual. Nós precisamos de uma ação espiritual para um problema espiritual. O que o texto está nos ensinando aqui é que Jesus Cristo ele é tocado, né, pela oração, pela fé, pela petição, que prioriza as realidades espirituais, as prisões espirituais. Não é que não possamos pedir algo ao Senhor, um emprego, um bem, solução de um problema material, emocional. Não é isso, né, que eu estou dizendo aqui.
mas o que mexe de fato com o Senhor é o desejo de se viver uma libertação espiritual, uma realidade espiritual na presença dele. Isso sim, isso mexe com o coração de Jesus. Uma fé que mexe com o coração de Jesus, ela reconhece a autoridade de Jesus, né? Essa mulher, ela reconhece a autoridade de Jesus. No versículo 22, ela fala justamente isso. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi. Ela reconhece Jesus como uma autoridade, alguém da linhagem de Davi, né? Alguém nobre, alguém diferente, alguém diferenciado. Ela não lida, ela não trata, né, com Jesus, apesar de argumentar com ele, ela não trata com desrespeito ou se considerando igual a ele, né? Ela o exalta, né, como de uma linhagem superior à dela. Então, uma fé que mexe com o coração de Jesus reconhece a autoridade de Jesus. Mas também uma fé que mexe com o coração de Jesus se expõe corajosamente diante de Jesus. Quebra o orgulho, a vaidade, se quebranta, né, diante dele e reconhece, né, essa grandeza, e por reconhecer essa grandeza de Jesus, tem a coragem de se quebrantar diante dele, né? Tem essa coragem de se expor diante dele, que está aqui no capítulo 15 de Mateus, versículo 22, a parte B, né? Muito clara quando nós encontramos aqui na parte B do capítulo 22, quando ela diz assim: minha filha está horrivelmente endemoniada. Tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela se expõe publicamente diante da autoridade de Jesus sem se sentir, né, movida pela vaidade, pelo orgulho, e sem querer acusar ninguém, né, nesses dias, ou apontar o dedo, ou criticar alguém. De fato, o orgulho, a vaidade para reconhecer necessidade, para depender de Jesus, para se expor diante dele, essa vaidade tem sido problema de muitos crentes, de muitas pessoas que dizem que crê em Jesus. Haja vista quando nós oramos ou declaramos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, poucas pessoas se colocam de joelho na presença do Senhor. Parece que há uma vergonha, né? O orgulho é tão grande que talvez faltem joelhos na presença do Senhor, reconhecer a autoridade do Senhor. Falta aproveitar a oportunidade em vários cultos, às vezes, diante de várias mensagens, que até mexe com os corações. Falta aproveitar oportunidades para se quebrantar diante do Senhor. Nós percebemos, às vezes, resistências, pessoas que não vão à frente quando precisam se posicionar, que não dobram os joelhos quando precisa dobrar, com vergonha de se expor diante das outras pessoas. Pessoas que escondem os seus problemas, né? Pessoas que ocultam os seus problemas e vivem demonstrando através de seus comportamentos externos que parece que está tudo bem. Essa mulher, ela não tem vergonha de se expor na presença de Jesus e de falar que ela tem uma filha endemoniada em casa. Era algo que causaria espanto a muitas pessoas, mas ela teve coragem de se expor diante de Jesus. Ela venceu o orgulho, venceu a vaidade. Hoje, muitas pessoas não estão alcançando a graça, né, que o Senhor pode ministrar, de libertar os filhos, a própria vida, a família, a sua história, porque tem orgulho, porque esconde os problemas, não expõe na presença do Senhor, quanto mais publicamente em uma oração como esta mulher realmente fez. Então, a fé que mexe com o coração de Jesus se expõe corajosamente diante de Jesus.
Uma fé que mexe com o coração de Jesus também vence os obstáculos para estar com Jesus. Ela precisa vencer, né? No capítulo 15, versículo 23 e 24, eu vou ler com você, que diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavras, Jesus não deu atenção a ela, como nós vimos aqui. E ela não desiste, ela continua. Ela busca, continua buscando, ela argumenta, ela apresenta a sua necessidade. Ela vence obstáculos internos, ela vence obstáculos externos, ela vence o obstáculo até de uma aparente indiferença de Jesus ao problema dela. Mas ela clama e ela tem uma necessidade. Ela está diante de um Deus todo-poderoso, que ela reconhece essa autoridade que existe nele. E ela não desperdiça essa oportunidade cedendo aos obstáculos. Ela vence esses obstáculos e ela se aproxima dele. O texto diz que ela se aproxima dele. Isso é maravilhoso. Essa mulher também vence obstáculos de preconceito cultural, como nós falamos aqui. Religiosa, ela era uma mulher e a sua filha estava endemoniada e ela vence esse obstáculo cultural. Ela estava indo contrariamente a religiões fortes naquele momento, a lideranças fortes naquele momento. Ela vence para apresentar a Jesus a sua necessidade. E isso fica muito claro quando ela faz isso em adoração. No versículo 25, nós encontramos essa ação. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Ela não vence apenas por força de vontade ou por argumentos, né? Ela argumenta com Jesus, mas ela não vence apenas com base nos argumentos, ela vence com base na adoração ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus. Por último, não menos importante, uma fé que mexe com o coração de Jesus tem uma atitude de humilhação diante de Jesus. Ela se humilha na presença do Senhor. Versículo 26 e versículo 27, o Senhor usa, né, uma figura que é a figura de um cachorrinho, né? Ele permite que ela fale isso e ela aceita, né? Ela aceita perfeitamente ser um cachorrinho, desde que ela possa comer das migalhas que caem da mesa. Isso é muito interessante porque há aqui uma atitude de humilhação, né, perante o Senhor. Muitas pessoas querem mover o coração de Deus, o coração de Jesus, né? Nesse sentido aqui, pela fé, em viver o que Ele quer, em obedecer o que Ele quer, receber o que Ele pode oferecer, porém, né, querem os primeiros lugares, querem destaques, não aceitam ser exortados, né? Têm dificuldade com autoridades, com lideranças espirituais, têm dificuldade em reconhecer os próprios erros, tem dificuldade em ouvir palavras que às vezes são palavras duras, mas são a palavra de Deus. Não é? Fico imaginando esses crentes modernos, né, que vivem tentando dar ordem para Jesus realizar as coisas, ouvindo de Jesus palavras como esta. Fico imaginando. Será que não retrucaria? Será que não brigaria com ele? Será que não o abandonaria? Já que querem palavras apenas de exaltação, palavras que diz que é príncipe, que é princesa, que é alguém extremamente abençoado, que é grande, e cada vez aumenta os títulos, né? Os títulos eclesiásticos em nosso meio? Será que aceitaria ser chamado de cachorrinho? Será que se humilharia aos pés do Senhor para ver a sua família, a sua vida sendo liberta espiritualmente? Esta mulher ela possui uma fé motivada por uma atitude de humilhação,
que mesmo sendo simbolicamente sendo chamada de cachorrinho, ela fala assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela está dizendo, eu sou um desses cachorrinhos. Eu não quero a honra de ter um nome religioso. Eu não quero a honra de ter um nome e o direito de me assentar nos melhores lugares. Eu quero a tua graça. Eu quero as tuas misericórdias. Eu quero ser alvo do teu sustento, do teu poder, do teu amor. Esta fé é uma fé que move o coração de Jesus. Que ele encontre no seu coração esta fé. Que ele encontre no meu coração essa fé. Porque nada é impossível para ele. Nada é impossível para o Senhor. Mas ele deseja encontrar no seu coração e no meu coração essa fé capaz de se colocar diante dele, de adorá-lo, de se humilhar perante ele e dizer, Senhor, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Que Jesus continue te abençoando, que essa palavra tenha alcançado realidade na sua vida, no seu casamento e na sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.